Se você não entender em 10 minutos que análise gráfica, técnica e fundamentalista não serve para absolutamente nada, eu acho que eu vou ter que mudar o meu nome, tá? Cadê? Ó, Burton Malkiel, nesse exato momento, ele está com 93 anos de idade. E ele foi um dos escritores de um dos maiores best-sellers de mercado, que é esse aqui, Um Passeio Aleatório por Wall Street. Eu estou com esse livro em mãos aqui agora, tá? Esse livro, ele foi escrito em 1973, tem 50 anos. Lembrando que esse vídeo ele foi atualizado 12 vezes, ele está na sua 13ª versão, ele foi atualizado 12 vezes. E esse livro ele compila um conjunto de estudos acadêmicos, principalmente de um grupo de estudantes de Harvard, sobre o mercado financeiro, sobre o Wall Street. E aí, aqui na página 111, no capítulo Análise Técnica e Análise Fundamentalista, ele fala exatamente o seguinte: existem pessoas hoje que preveem, o título do parágrafo é Análise Técnica versus Análise Fundamentalista também, página 111. Existem pessoas hoje que preveem o preço das ações medindo manchas solares. Existem pessoas hoje que observam as fases da Lua ou mensurando a vibração ao longo da falha de San Andreas. Não sei se você sabe, mas tem duas placas tectônicas que cortam os Estados Unidos, né? Ou seja, ele está comparando literalmente aqui o analista gráfico, o analista fundamentalista, com praticamente um terraplanista. Imagina, o cara, um estudioso, não é o Ronald que está falando, um estudioso, um economista, um executivo do mercado financeiro, dizendo o seguinte: o cara que faz análise gráfica, análise técnica, hoje não tem nenhuma diferença da pessoa que está olhando para a Lua e mensurando a fase dela. Hoje é lua cheia, eu vou entrar comprado. Hoje é lua minguante, eu vou entrar vendido. Estou com um exemplo aqui nesse momento que eu estou com um gráfico do ouro e inseri alguns indicadores aqui para dar um exemplo, porque as pessoas elas tendem a acreditar o seguinte: todo indicador técnico ele tem uma finalidade, né? Todo indicador técnico ele foi criado de forma matemática. Então existe aqui uma fórmula matemática por trás e geralmente as pessoas têm a brilhante ideia. Eu tive essa brilhante ideia também no início, que era o seguinte, cara: se um indicador técnico, ele vai me dar aqui uma probabilidade de acerto, se eu confluenciar ele com outro indicador técnico, essa probabilidade de acerto vai ser maior. É porque, se você parar para pensar, é como se fosse dois matemáticos convergindo e dizendo a mesma coisa. Mas e se eu colocar, por exemplo, 10 indicadores? O que eu vou ter? Eu vou ter 10 matemáticos me dizendo a mesma coisa, porque, claro, vai ter uma hora que o primeiro indicador ele vai acusar a compra, o segundo indicador vai acusar a venda. Mas e quando os 10 indicadores apontarem na mesma direção? O que vai acontecer? Eu já te adianto, porque esse vídeo aqui ele não pode passar de 10 minutos. Eu já te adianto o que vai acontecer. Você vai ter exatamente 50% de acerto, assim como você teria com um único matemático te dizendo o que tem para fazer, você também teria 50% de acerto. Por quê? Porque nesse momento você só está diminuindo a frequência de execução. Você concorda comigo que dentro de um determinado espaço amostral, imagina aqui que você tem aqui 1 ano de operação, tá? Você está operando aqui e tem 1 ano. Se você está operando com um único indicador, esse único indicador ele vai te dar aqui, por exemplo, 1.000 entradas. Se você está operando com 10 indicadores, ele vai filtrar tanta entrada que ele vai, ao invés dele te dar 1.000, ele vai te dar o quê? 100 entradas. Só que no final, exatamente no ponto final, nós vamos ter aqui 50% das entradas positivas e aqui 50% das entradas negativas. Eu concluí isso aqui, eu estou com quase 40 anos, eu concluí isso aqui, eu tinha 20 e poucos anos de idade, porque matematicamente é só uma questão de frequência. E aí você observa o seguinte: o que é mais fácil, para pensar comigo, se em 100 execuções você vai acertar 50 e em 100 execuções você vai errar 50. E em 1.000 é a mesma probabilidade também. Onde é mais fácil
você perder dinheiro. Aqui você vai acertar 500 e você vai perder 500. Eu não estou te perguntando onde é mais fácil de ganhar dinheiro. Onde é mais fácil de você perder dinheiro? Você concorda comigo que é mais fácil de você perder dinheiro aqui? Por quê? Porque eu estou exposto 1000 vezes a essa operação. É por isso que a baixa frequência de clique, ela diminui a tua exposição e automaticamente, como consequência, ela aumenta o teu potencial de retorno. Então, análise técnica, análise gráfica, não adianta, não tem nenhuma diferença você colocar um ou mais indicadores. Na verdade, a única diferença é que você vai diminuir a frequência do clique. Você vai diminuir a quantidade de entradas que você vai dar. Porque não importa, mesmo que haja essa confluência toda, lua, mancha solar, igual como o Burton falou, não adianta, você vai cair nesse limbo dos 50-50. Depois você tem aqui análise fundamentalista, que inclusive existem mais analistas, só por curiosidade, em Wall Street existem mais analistas fundamentalistas do que analistas técnicos, analistas gráficos. Por quê? Porque tende por algum motivo, ser mais bonitinho, mais coerente, de você dizer assim, eu faço leitura de balanço, eu faço isso, eu faço aquilo. E a conclusão do estudo foi o seguinte, não existe forma eficiente de você fazer uma leitura de evento, uma leitura macroeconômica e você ter alguma coisa superior a 50% também. Tá no livro. Se tá no livro, não sou eu que estou falando. Leia esse livro, Um Passeio Aleatório por Wall Street. É o melhor livro sobre mercado financeiro. Ah, Rona, mas tem o livro do fulano de tal. Tá, dá o benefício da dúvida e lê esse livro do Burton, um tiozinho com 93 anos, um livro que foi criado em 73 e até hoje é um dos maiores best-sellers, inclusive. Se você tiver a mínima veia matemática, a mínima veia questionatória, você vai chegar a essas mesmas conclusões lendo o livro. E aí ele faz, inclusive, essa mesma comparação que ele fez com o analista gráfico, ele faz com o analista fundamentalista. E ele vai até mais além. Ele diz o seguinte, é impossível que uma pessoa do varejo, que é aquilo que a gente opera hoje, tenha uma taxa superior de retorno ou de acerto, mesmo com informação privilegiada. É impossível. Por quê? Porque ele pode ter uma vez ou outra essa informação privilegiada, mas ele vai entregar esse retorno quando compensar o outro 50%. Eu sou a prova viva disso. Eu já trabalhei na parte de execução do mercado, eu já tive acesso a uma dica ou outra, mas era inevitável entregar esse lucro logo depois. Parecia uma coisa assim espiritual. Isso aqui eu estou resumindo para vocês porque no início dos anos 2010, 2012, por ali, quando eu entendi que eu não ia conseguir alcançar as respostas objetivas que eu queria através de análise técnica, aí depois eu fui para análise fundamentalista, aí eu desisti da análise fundamentalista por conta disso aqui, eu falei, cara, se todo o trabalho que eu estou tendo na análise técnica, ela está me gerando ali uns 50% de acerto, de retorno, alguma coisa do tipo, e eu fui me dedicar para análise fundamentalista, eu falei, cara, tem que ter alguma coisa diferente. E aí eu fui atrás da análise probabilística, que eu não criei absolutamente nada, mas provavelmente eu sou um dos maiores difundadores da análise probabilística no Brasil. O que é análise probabilística? Análise probabilística seria você olhar o cenário apenas de forma quantitativa. Ou seja, eu vou chegar aqui no gráfico e eu vou tirar todas essas porcarias que tem aqui cadê? De indicador. Vamos tirar aqui. Como é que tira isso aqui? Ó, clica aqui no X. Vou tirar aqui, tá? Tô operando, inclusive, direto no provedor de liquidez. Quase uma semana atrás eu falei, olha, o ouro tá caindo. O ouro fez uma semana de recorde, uma queda de significativa semanal. E hoje, nesse exato momento, é sexta-feira, uma semana antes eu tinha dito, o ouro vai fechar essa semana
em queda também. Se você quiser operar dentro do provedor de liquidez, onde não tem pegadinha, eles não encerram a sua ordem com um ano, você tem flexibilidade de manter essa ordem aberta durante o tempo que você quiser, e com taxas competitivas, tem um link para a corretora que eu opero na descrição desse vídeo. Você pode baixar totalmente gratuito, que inclusive você pode acessar as ferramentas que a gente desenvolve. Então, por exemplo, nesse exato momento aqui, você está vendo uma automação rodando no Eurodólar M15. Deixa rodar aqui e finalizar. Enquanto isso, deixa eu voltar aqui na história da análise probabilística. Eu percebi que uma das maiores dificuldades da análise técnica e da análise fundamentalista era a gente prever para onde o preço iria. E prever para onde o preço iria nada mais é do que você tentar prever a próxima onda que o preço vai fazer. Isso pode também ser traduzido para a próxima movimentação, para o próximo candle que o preço vai fazer. E aí, o que eu fiz? Eu falei, cara, se eu descartar a possibilidade, porque já que a análise gráfica, a análise técnica não está me dando essa resposta, se eu descartar a questão de identificar qual é o cenário, qual é o tamanho, a amplitude que o próximo movimento vai fazer. Porque não existe, eu duvido, você me mostrar uma técnica que mostra que o preço no futuro ele vai fazer X de amplitude e isso te dá mais do que 50% das vezes você está certo. Eu duvido você me mostrar uma técnica que mostra a amplitude da próxima movimentação, ou do próximo candle, ou do próximo dia, ou da próxima semana, e você esteja certo mais do que 50% das vezes. E aí o que eu fiz? Eu falei, cara, eu preciso parar de focar na amplitude e eu vou fazer o seguinte, eu vou contar a quantidade dos eventos que acontecem e eu vou tentar projetar isso para frente. A amplitude, ela vai ser, eu vou trabalhar isso de forma aleatória e vou ver o que acontece. E o que acontece é exatamente isso aqui, ó. Quando eu uso o cenário onde eu descarto totalmente a possibilidade da amplitude, eu tenho um cenário 100% objetivo, eu tenho um cenário 100% objetivo, esse cenário, que não é muito difícil, é como se eu estivesse pegando aqui 140 velas aqui eu tenho um cenário onde o equilíbrio desses resultados seria 70 velas para cima e 70 velas para baixo. Lembrando que eu estou aqui no Eurodólar no M15. Eu posso fazer isso no M30, no H1, o que vai funcionar exatamente do mesmo jeito, de forma objetiva. E quando houver um cenário de desequilíbrio, que seria o seguinte, 82, aqui ó, opa, espera aí que a minha lousa desligou. Quando eu tiver aqui, opa, a minha lousa deu um bug agora. Deixa eu reiniciar ela aqui rapidinho. Quando eu tiver um cenário... Ó. Oxe, a minha lousa desligou. Consertei. Quando eu tiver um cenário desequilibrado aqui, como por exemplo 80 velas para um lado e 60 velas para o outro, o que eu vou fazer? Eu vou entrar sempre a favor da minoria. Aí, como eu disse para vocês, eu estou descartando toda a possibilidade de amplitude acontecendo no gráfico. Quando eu puxo aqui 2 anos para trás, eu já fico positivo. Obviamente, inclusive, nenhuma estratégia ela vai te deixar positiva todos os meses. Não existe nenhum fundo de investimento, nem o Warren Buffett, nem o S&P 500, nem o ouro sobe todos os meses. Mas eu estou te dizendo que existe uma possibilidade de você operar de forma objetiva, tirando toda aquela subjetividade, tirando aquelas análises discricionárias que você faz e dizer, cara, quando o negócio acontecer X, eu vou fazer Y. Foca nisso. Foca nisso, porque eu tenho certeza que os teus resultados vão melhorar. Se você está assistindo esse vídeo, muito provavelmente é porque você está procurando melhorar os seus resultados. Se você quiser esse indicador, inclusive, aqui que eu fiz, essa automação para você estudar, você pode me chamar no WhatsApp, na descrição desse vídeo aqui tem o meu contato. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo, valeu, falou, tamo junto, forte abraço, fique com Deus e fui!